O 15 de outubro de 2017 foi considerado o pior dia do ano em termos de fogos florestais, com a Proteção Civil a registrar 443 ocorrências. As centenas de fogos que deflagraram provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, dezenas dos quais considerados graves. As chamas obrigaram a evacuar várias localidades, a realojar povoações e a cortar várias estradas. Nesta reportagem, O Diabo do 15 de Outubro, damos voz aos bombeiros de Tábua, Coja e Vila Nova de Oliveirinha. No final da manhã, as sirenes começaram-se a ouvir. Em cerca de 32 anos aqui ao serviço desta casa, 15 de outubro foi talvez um dos piores dias que me lembro desde que faço cá serviço. Nesse dia, a diferença do dia foi mesmo o calor, a gente querer respirar e sentir um ar muito abafado. O sol também desse dia estava diferente dos outros dias. Bastante vento, bastante calor e não parecia um dia muito normal. Começámos logo de manhã a ter vários alertas para dar apoio a outras corporações, como na Lausanne, Folha Dosa, Distrito da Guarda. E pronto, começámos a tirar os meios logo do Corpo de Bombeiros para ajudar as corporações vizinhas. E muitas projeções, quando o fogo depois começou a desenvolver, começou a pôr em perigo talvez as várias populações e que se veio a alastrar por um grande incêndio. Mais de 800 habitações permanentes e quase 500 empresas ficaram destruídas. O 15 de outubro de 2017, para mim, como eu costumo por vezes em comentários que faço com colegas e com pessoas de fora, para mim o 15 de outubro de 2017 poderia quase considerar um filme. Aquilo que se passou parecia uma coisa que não era real, por situações que eu nunca tinha apanhado em 28 anos de serviço. Mas esse filme, infelizmente, como fomos a ver, era realmente uma realidade e não um filme. Cheguei a Vila Cova e uma imagem que me marca bastante foi chegar à entrada de Vila Cova e até a igreja estava a arder. Até a torre da igreja estava a arder. Nós chegámos, tivemos uma atuação primeiro inicial numa habitação à entrada de Vila Cova, que estava completamente tomada por chamas, e são situações que nos marcam um bocado. Nós chegámos com aquelas imagens, fogo por todos os lados, casas a arder, as pessoas em pânico. Nós não conseguimos chegar a todo lado, não conseguimos. Tanta povoação que não teve apoio de ninguém porque não foi possível lá chegar. Saímos do centro de saúde com direção ao Hospital de Viseu, chegámos ali à zona de Santa Combadão, ali junto à ponte. Não conseguimos passar porque devido às grandes densidades do fogo e muito fumo, a ambulância começou a perder força por falta de oxigênio. Tenho algumas. Tenho 4 crianças, aliás, tínhamos cá mais crianças, mas de 4 crianças que eram do Concelho de Penacova, que o pai veio pedir, o pai de 2 delas, que os outros eram sobrinhos, veio pedir para nós ficarmos aqui a tomar conta deles. Mais marcantes foi até que vir para cá, queremos passar para vir defender aqui a nossa zona e não conseguir. Não estávamos a ver que não conseguíamos e houve uma parte de onde estava a ver que corria um bocadinho mal, mas graças a Deus conseguimos. Quando cheguei a casa, a única pessoa que lá tinha era o meu pai, que andava a defender a casa dele sozinho, mais lá uns vizinhos andavam a defender a casa dele. Olha, é bastante difícil, porque nós chegámos a uma altura em que percebemos que realmente estava bastante difícil e o não conseguirmos comunicar com os colegas, não conseguirmos comunicar com a família, tornou-se bastante difícil. Portanto, a água, não tínhamos onde abastecer, os meus familiares, o meu padrinho ficou sem os barracões
onde tinha a alimentação dos animais. Ele próprio conseguiu salvar os seus animais. Naquela altura não tínhamos água, mas sim com vinho. Foi assim que ele conseguiu salvar os animais. E tive mais envolvido no pré-hospitalar. Fomos a povoações convencer, acho que é a palavra que se enquadra, tentar convencer as pessoas a abandonarem as suas casas, foi um trabalho completamente difícil, porque as pessoas não queriam abandonar os seus bens. Nós tínhamos que tomar a decisão. Comunicações não havia telefones, não havia a rede Ciresp, não havia qualquer tipo de comunicação. Nós, contudo, com a ambulância, andávamos por nosso contratrato, íamos às aldeias ver se alguma pessoa precisava de ser assistida, transportámos algumas, avaliávamos outras. A mim herdeu-me um armazém onde tinha material, que a minha arte era eletricista e canalizador, e herdeu-me o material todo, cerca de 20 mil euros de material, fiquei sem nada. Animais, herdeu-me tratores, herdeu-me muita coisa que me herdeu. O combate direto ao incêndio. Nos primeiros 30 minutos de combate ficámos cercados, onde retomámos as comunicações, ouvimos uma comunicação da nossa colega, que era a operadora de central, a solicitar meios para cá para Vila Nova de Oliveirinha, visto o incêndio estar a entrar com grande severidade cá na localidade. Posso lhe dizer que tive receio. Ali na estrada de volta do carro, já vinhamos ao para cá, e ele, quando chegou ali à casa do Carlos Abreu, com uma intensidade brutal, nós ainda tentámos minimizar para não ir às casas, e não foi. Mas a uma certa altura tivemos que abandonar. O caminhão já estava todo chamuscado, queimado mesmo na lateral. Eu fui para dentro dele, comecei a andar e tive que esperar pelos meus colegas, por dois colegas que vinham a correr ao lado do rodado de trás. Potência que nós não tínhamos, quer seja meios humanos, quer móveis, não conseguimos alcançar tudo face ao pandemónio que foi aqui, principalmente final da tarde, e Coja, que nós também não tínhamos grande visibilidade, até para comunicações não era muito forte e não tínhamos meios para chegar a todo lado, mas principalmente aqui nós, em toda a volta, isto era lume, no meio das casas, era uma coisa fora de normal. Os colegas estavam em dificuldades, estivemos lá cerca de meia hora que não conseguimos sair de lá. Logo na primeira intervenção, onde tivemos a salvar uma pequeníssima aldeia ali na zona de Coja, que ficámos cercados pelas chamas, íamos lá ficando, as pessoas também tiveram que fugir lá para uma garagem de uma casa, mas felizmente correu tudo bem, safámos-nos, o carro também, não tivemos problemas nenhum. Foi logo uma entrada difícil, mas que ia perspectivar o resto do que iria acontecer, que iria ser quase sempre assim. Nós enfrentámos tudo o que se possa imaginar, desde ficar cercados, andar sem água, pessoas a mandarem-se para o meio da estrada para nós pararmos para tentarmos acudir e nós sem água, tentar salvar crianças, idosos. Entretanto, levei o meu corpo até ao limite. Quando deixei já de ver e não ter força, parei, devia ser umas 5, 6 da manhã de 16. Sei que passei lá maus bocados mais a minha esposa para tentar combater aquilo, porque tenho a certeza que se não combatesse e não fizesse nada também a minha casa teria ardido, mas em primeiro lugar estão sempre os outros. Ainda hoje falamos do 15 de outubro como se tivesse sido há 2 dias atrás, e estamos 3 anos que separa o incêndio e parece que foi ontem. Nos bocadinhos que eles tinham ainda contavam. Eu posso dizer que houve colegas que entraram na casa de banho a chorar. Os que mais me marcaram a mim próprio, que foram incontornáveis, foi estar ali junto à central, olhar para o pilar que lá estava e pensar: tenho que mandar um pontapé e partir um pé para me pegarem em mim e me levarem para Coimbra, que eu quero fugir daqui para fora. Isto está incontrolável, ninguém consegue fazer nada, isto é muita desgraça, é muita miséria, isto vai ser uma tragédia muito grande. Outra situação foi ter ido ao balneário e, quando saí do balneário, dei por mim. Estava a chorar que nem uma criança, sem motivo, sem reações, sem nada.
não sabia o que é que havia de fazer, o desespero total. Foi dos dias mais difíceis da minha vivência nos bombeiros, sem dúvida. O sentimento de impotência perante tanto fogo, sinceramente. Mas é um cenário de devastação total e nós sem impotência nenhuma para poder estar nesses cenários, mas as casas a arder, várias casas a arder, foi um cenário brutal. Levei uma vítima queimada com aproximadamente 90% do corpo queimado, uma vítima relativamente em estado grave, para o Hospital Distrital de Viseu. Foi uma viagem extremamente difícil, temi pela minha vida. Cheguei ali à zona de Tondela, tive que parar na ambulância no IP3 porque o incêndio era intenso, o calor era extremo, o vento era inexplicável. Parei a ambulância no IP3, saí cá fora, era um calor intenso, paus incandescentes a baterem na ambulância, contudo ao longe vejo uma viatura dos bombeiros, onde fiz sinal para eles pararem, eram os nossos colegas dos voluntários de Tondela, onde lhes questionei se era viável avançar, porque trazia uma vítima queimada em estado grave, se eu conseguia seguir ir para Viseu. E tive muito medo e arrependi-me, comentei com o meu colega porque é que eu vim para aqui, porque é que eu me meti aqui, tive bastante medo e aí sim temi por a minha vida. É um momento em que, aqueles minutos, nós pensamos em tudo. Nunca esquecerei, foi quando estava no centro de saúde a deixar o doente acamado, a vinda de um Passat a começar a arder e a entrar na entrada da urgência do centro de saúde e saem de lá duas pessoas queimadas, um completamente queimado sem roupa. Eu, a meio da noite, vim aqui ao quartel e disse: amanhã de manhã nós vamos ter muitas vítimas mortais aqui por estas povoações fora. Aqui a Coja buscar o comandante. O comandante veio mais tarde, não estava cá, e depois só chegou aqui ao fim da tarde. Eu vim buscá-lo e fui dar uma volta com ele na área do incêndio e estava a chegar a Anseriz, o incêndio estava a passar na estrada, a estrada estava completamente em chamas, ou a passar de um lado para o outro. E eu ia a conduzir, o comandante ia ao lado, e ele disse-me assim: não avances, não vês que o incêndio está a passar, tens lá dois miúdos em casa, pensa neles. E isso fez-me assim um bocado de... e não fui. Eu sou sozinho eu tinha ido, eu tinha passado ali, de certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhumas que passava e tinha lá passado. Mas ele disse-me isso e eu fiquei assim um bocado, pensei duas vezes e vou assim, se calhar é melhor não, e não fui. Estão comigo lá na aldeia da Esculca. Nós estávamos empenhados de uma tal maneira a combater o incêndio na aldeia da Esculca que nós realmente não sabíamos o que é que passava nos outros lados. E por isso é que eu digo que aquele incêndio foi quase um filme, porque depois houve casos que as pessoas contavam, os colegas contaram, que passaram, em que realmente isto parece um filme, não é? Por exemplo, desde que nós ouvimos pessoas que tinham ido às compras e andaram a combater o incêndio com leite e sumo que tinham comprado há umas horas atrás, isto só pode ser considerado um filme, digamos assim. Eu falo para a minha equipa e por mim, sentimos que éramos impotentes, que ele andava com muita velocidade, visto que estava muito calor e muito vento. Por vezes até parecia que a água que a gente botava nem chegava ao fogo. A situação de vimos aqui ao quartel, lembro da rua estar fechada, lembro disto cheio de gente de um lado e do outro, pessoas desesperadas. Lembro de sair do carro e uma pessoa agarrar-se a mim, a perguntar se eu tinha notícias do pai, se eu sabia do pai dela, e eu não tinha resposta para ela, como não tinha para outras pessoas que pediam a nossa ajuda. A família, para mim, é tudo.
E eu pensava, não sabia como é que eles estavam, e essa era a minha angústia também. Mas também, por outro lado, tinha pessoas que precisavam da minha ajuda. E rezava para que estivesse tudo bem com eles. Felizmente passei qualquer coisa pior aqui há uns anos, é bom estar cá. É bom. Nós somos bombeiros e deixamos a família para trás. Temos que andar para a frente, isso nós pensamos sempre nisso. Este já passou, que não venha outro. Se eu desistisse, se calhar mais que andavam como eu também iriam desistir e então tínhamos que lá ir todos. Podíamos mostrar muita fraqueza porque tínhamos muita gente aqui no quartel e não nos podíamos deixar ir abaixo mesmo, por mais que a gente quisesse não podíamos. É um dia que vai lembrar para sempre e é um terror que passou na Terra. Em mim foi um dia de inferno, pronto, foi um inferno. Um dia de muito trabalho e de glória, pronto, um trabalho de glória. As pessoas, o quereres ajudar e não conseguires. Devastador. É muito difícil de dizer quais os pontos mais fortes daquele incêndio. Foi um autêntico terror, é o que eu consigo descrever deste incêndio. Daqui começo a incentivar jovens a alistarem-se nos corpos bombeiros das suas áreas de residência. Temos que nos lamentar e continuar a tocar a vida para a frente. É o nosso lema, a vida por vida.